Bom dia a todos os nossos irmãos. Estamos aqui fazendo uma gravação hoje, para passar uma palavra que veio ao nosso coração, aqueles que porventura vierem nos assistir através desse pequeno vídeo. Mateus capítulo 5 e versículo 45 diz assim, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre mal e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Prezados, a Bíblia diz que chegará tempo que a gente deveria saber o que deveríamos ser. E nós vivemos esse tempo, como cristão, decidirmos o que realmente queremos ser. Se somos cristão, filhos de Deus, ou se somos meramente um religioso qualquer. Aqui nessa palavra fala que para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. O grande dilema é a gente saber se a gente quer ser filho de Deus ou se a gente quer ser um religioso a mais nesse mundão cheio de religião. Como eu já disse em algumas palavras anteriores, a pessoa, quando conhece o Evangelho de Jesus Cristo para se tornar filho de Deus, então obrigatoriamente ele tem que entender que na horizontal ele tem que ser irmãos. Isso é, ele tem que ser irmão, tem que se relacionar com as pessoas que estão aqui no nível horizontal para que ele alcance esse relacionamento com o Pai, que já é numa vertical. Mas quando é o contrário disso, a pessoa se torna um religioso. Ele se torna difícil. E ele começa então a achar que ele é melhor do que os outros. Mas quando eu falo geralmente que a pessoa pode achar que é melhor do que os outros, alguém pode entender, realmente nós não somos melhores, a igreja A não é melhor que a igreja B, o pastor A não é melhor do que o pastor B, E ele começa a pensar que a palavra de Deus, ou nós, estamos falando internamente. Mas quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de todos, de toda a humanidade. Porque nós não vivemos no mundinho nosso. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para salvar o mundo, Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Depois Jesus formou a igreja, formou seu povo. Mas o amor de Deus não é dirigido exclusivamente à igreja. O amor de Deus é dirigido a toda a humanidade. E aí é um grande engodo que Satanás bota, que a pessoa, quando ele se torna um conhecedor do Evangelho, ele pensa que ele é exclusividade. Ele pensa que o pecador é do diabo. Ele é de Deus. Ele pensa que agora ele não bebe mais, ele não fuma, ele não vai no bailão, então agora ele é filho de Deus. Os outros que fazem ao contrário são tudo do diabo. E não é. Todos somos de Deus, criaturas de Deus. Continua sendo de Deus. Ainda que um sobre a influência do maligno, mas são criaturas de Deus. E o amor de Deus está estendido àquelas pessoas lá, da mesma forma que está estendido a nós aqui, que já conhecemos o Evangelho. Até pelo contrário, que de nós é cobrado um pouco mais do que aquele que ainda não conhece. Então, esse texto deixa claro aqui, para que você se torne filho do Pai, porque Ele faz nascer o sol sobre o mal e sobre o bom, faz vir a chuva sobre aquele que faz as coisas certas e sobre aquele que faz as coisas erradas. Então esse mundinho criado pelos evangélicos ultimamente no Brasil, e até classificado como pessoas de bem, isso é um engodo satânico, maligno, para levar muitos conhecedores do Evangelho ao inferno. Então é necessário tomar cuidado para que a gente se torne filho do Pai e não apenas um religioso a mais nesse mundão. Mesmo porque lá em Marcos capítulo 10, no versículo 18, Jesus diz assim, ninguém é bom. Quando o rapaz lá, não vou falar tudo, porque o vídeo fica muito grande,
vai procurar lá o que faço para herdar a vida eterna. Então Jesus, e ele diz, bom mestre, Jesus disse, ninguém é bom. Por que me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser o vosso Pai, o nosso Pai que está no céu, a não ser Deus. O próprio Jesus rejeita essa, né, ali, pelo menos para dar uma lição para o moço. Porque ele era muito hipócrita, ele era muito crentão. Então ele achava que, né, era possível ser bom aqui sem a graça e a misericórdia de Deus. Então Jesus disse, ninguém é bom. Irmão, se ninguém é bom, eu não sou bom, você não é bom. Se ninguém é bom, todos somos mal. Precisamos da graça, da misericórdia, do perdão. Estamos todos no mesmo barco. Então é preciso entender isso. O amor de Deus é derramado a todos. Essa divisão que nós temos vivido ultimamente eu volto a repetir, um engodo de Satanás. É muito triste achar que existe aqui no Brasil uma turma de bem e existe uma turma de mal. Quando a gente pensa assim, a gente está contrariando a palavra de Deus, a palavra de Jesus, porque ele disse, ninguém é bom. Então por que alguém é bom achar que alguém tem que ser exterminado? Achar que alguém é obrigado a fazer o que eu acho que é certo, porque eu sou bom, ele não presta, ele é do mal. Isso é porque a gente deixa de ouvir a palavra de Deus e começa a ouvir outras vozes. A gente deixa de ouvir o evangelho do amor, do perdão, da graça, da misericórdia e começamos a ouvir cartilhas de esquerda e de direita. Aí a gente perde o rumo. A gente começa a entrar no mundo de hipocrisia, de farisaísmo, como aqui nessa passagem. Por isso que Jesus disse, né? Aqui nessa passagem que eu li primeiramente, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é o que manda aí o costume de vocês. Mas eu digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Então Jesus veio para contrariar isso. Então se nós queremos ser filhos do Pai que está no céu, e não meramente um evangélico, nós temos que entender que nós não somos melhor. Que não existe nessa terra gente do bem. Existe o bem que está no céu. E quem obedece, quem ama, quem perdoa, quem trata as pessoas com amor, então esses se tornam filhos do Pai, não se tornam bons, que ainda estamos na terra. A Bíblia diz que nós seremos a estatura do varão perfeito na eternidade. Então é muito perigoso esse tempo que nós estamos vivendo. Um tempo de alguém condenar o outro, odiar o outro em nome da religião. Há pouco tempo eu conversei com um amigo e ele me dizia isso. Estamos vivendo um tempo em que o evangélico acha certo a pena de morte. Concorda com o extermínio de pessoas más. Isso não é evangelho. Então, cuidado com esse engodo. Aqueles que tiveram o amor de Deus, que quiserem ser filhos do Pai que está no céu, vão entender essa mensagem. Os que são meramente fariseus, religiosos, vão excomungar. Mas é preciso entender. Alguém pode dizer assim, mas lá na Bíblia também está escrito, né? Que se alguém fizer as coisas erradas, vai lá e chama uma, duas testemunhas, depois chama a igreja, e depois nem sequer o saldeis, né? Considera ele um publicano ou gentil. Lá está se falando que a igreja, como instituição, em última instância, a igreja pode tratar isso, mas é a igreja, não é eu individualmente, não é você, não é alguém que se acha o bambambam da história, já pode tratar pessoas boas e más. A igreja tem essa autonomia ainda para corrigir a pessoa e fazer com que ela se converta. Não é com a intenção de julgar e de condenar e de criar um mundinho só para ela e achar que porque carrega uma Bíblia debaixo do braço, já pode falar que é bom. Então vamos ficar com essa palavra? Ninguém é bom a não ser o Pai que está no céu. Aqui nessa terra, se você ama só os bons, é porque você é hipócrita. Se você criou um mundinho de Facebook, de amigos, de pessoas só da tua religião, só os que pensam igual você,
ou igual nós, se nós criamos igual nós, é porque nós não somos